Na verdade, é uma história muito enroscada desde o início vendo a transcrição dessa conversa, né, vendo a gravação dessa reunião fatídica no Planalto, a gente percebe que a impressão que dá é que todo mundo sabia mais ou menos que estava fazendo algo errado, né? É claro que a investigação ainda está em curso, a Polícia Federal está analisando esse caso, mas como você disse, é uma conversa que tem todos os indícios, de acordo com o que a Polícia Federal apurou, de uso de órgãos do aparato estatal para interesses privados, né? No caso, uma suposta tentativa de blindagem do senador Flávio Bolsonaro, utilizando a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, para isso. E o curioso que me chamou a atenção nessa gravação é que o ex-chefe da ABIN, o Alexandre Ramagem, né, que foi quem gravou, né, segundo a Polícia Federal, foi quem gravou essa reunião, ele tem participações bem mais discretas do que os outros envolvidos, né, e geralmente ele tem intervenções mais, digamos, moderadas, mais racionais, pede, olha, presidente, acho que isso a gente tem que ter cuidado, tem que ir por aqui, isso aqui não seria muito adequado, né? Enquanto, principalmente, o general Augusto Heleno participa mais ativamente, o próprio ex-presidente Bolsonaro, principalmente as duas, então, advogadas do senador Flávio Bolsonaro. Então, a gente vê que o Ramagem, gravando essa conversa, teve essa preocupação de, pelo menos ali, transparecer aquilo. Eu concordo muito com o que a Ranieri falou. Parece, né, a minha avaliação é de que, de fato, parece uma autoproteção. Ele se protegeu de alguma forma justamente porque sabia que não era, digamos, uma reunião exatamente republicana, né? E essa informação, realmente, de que o ex-presidente Bolsonaro ficou irritado ao saber dessa gravação, então, provavelmente ele realmente não sabia que estava sendo gravado. Isso pode ter, a gente pode discutir mais adiante, mas pode ter implicações políticas, comprometendo até a pré-candidatura do delegado Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro. Oi, Edilene, como eu entendo que as nossas conversas são extremamente republicanas, eu não gravo nada do que a gente conversa, viu, Edilene? Não tem nenhum registro do que a gente conversa. Quem grava é porque acha que precisa ter ali um arquivinho bem escondidinho para, se for necessário, apresentar isso, né? Esta é a impressão em relação a qualquer tipo de gravação. Ô, Edilene, sabe o que fica interessante dessa história? Neste áudio que eu ouvi também não está bom o som, inclusive a Edilene é de rádio, para exibir isso no rádio é uma tristeza, né, Edilene? Porque o som está com ruídos, não tem como ter o recurso ali de colocar a transcrição, enfim, há uma dificuldade em relação a isso, mas dá para ouvir bem muitos trechos, inclusive a defesa do Flávio Bolsonaro fala que não é o caso de entrar no mérito deste caso da rachadinha, porque a história é ruim, ou seja, vamos atacar questões processuais, que a história da rachadinha não é nada boa, né, Edilene? Essa história, ela pega no calcanhar de Aquiles, ela pega na pedra do sapato de Flávio Bolsonaro e pode comprovar uma tentativa de intervenção do chefe máximo do Poder Executivo em uma investigação, que aí é muito gravíssimo, o que aí certamente é gravíssimo, porque compromete não apenas Flávio Bolsonaro, mas também, mais uma vez, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e pode ter um impacto eleitoral não somente na corrida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, da qual o delegado e deputado federal Alexandre Ramagem faz parte, mas pode tocar também nas eleições de 2026, porque toca nas possibilidades de sucessão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós temos o fato de ele estar inelegível e os filhos, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, a própria esposa Michele Bolsonaro, estão na linha de sucessão, seriam possíveis candidatos de Jair Bolsonaro nas eleições de 2026. Se esse processo vai adiante, ele não só comprova ou pode comprovar uma tentativa de intervenção, como ressuscita o caso das rachadinhas de Flávio Bolsonaro. E se há uma preocupação com esse caso, é porque possivelmente há provas robustas ou algo que possa comprometê-lo. Então joga por terra o nome de Flávio Bolsonaro para 2026. Ele que é senador até 2027. Então, em 2026, vai concorrer a algum outro cargo, pode ser ao Senado novamente, pode ser a presidência da República. Então, acaba isolando mais esse nome, que é um nome do primeiro esquadrão bolsonarista para 2026. Então, os impactos, eles afetam 2024, podem afetar 2026 e, mais uma vez, podem afetar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda naquela primeira fase da Operação Última Milha, era Carlos Bolsonaro responsável pelo núcleo político. A PF dividiu ali a investigação em vários núcleos e era Carlos Bolsonaro responsável por dar as ordens de comando de como eles deveriam atuar na contra-inteligência. Estava ali bem claro de que
ao redor de Bolsonaro, né, essas pessoas, Ramagem, Carlos Bolsonaro, seus assessores que também foram alvos dessa operação, eles estavam ali realmente interessados em um trabalho de contra-inteligência. Ou seja, produzir provas que pudessem beneficiar os filhos do ex-presidente e não chegar nele também, né? No caso das rachadinhas, nos outros casos também que afetavam de uma forma negativa politicamente Bolsonaro. Então, a gente percebe que a PF está querendo chegar a um ponto sensível, que é exatamente um dos filhos, né, do ex-presidente da República, que é o maior, de acordo com a PF, até agora as investigações apontam que foi o maior articulador nessa ABIN paralela, que na verdade a gente acho que nem deveria fazer essa associação, Afonso, de ABIN paralela, porque era o que a ABIN estava se dedicando a fazer naquele momento, né? A Agência Brasileira de Inteligência, que deveria atuar em outros casos de interesse do Estado, estava atuando em casos de interesse do próprio presidente. Assim como a gente observou que nessa gravação que Ramagem fez de 1 hora e 8 minutos, foi diretamente em um local que representa o Poder Executivo, o Palácio do Planalto, é o uso da máquina pública. Para quê? Para beneficiar. Enquanto o presidente deveria estar discutindo outros problemas sensíveis ao Brasil, as dificuldades do Brasil naquela época de pandemia, ele estava discutindo como livrar o seu filho de investigações, tentando ali atacar funcionários da Receita Federal que estavam fazendo o seu trabalho.